Tiveram grupos que foram fazendo destaques no próprio texto do documento. Então, os grupos que fizeram essas observações, essas sugestões de alteração no corpo do documento, eu queria que, por favor, depois gravasse o arquivo que foi trabalhado no grupo, para que a gente já também tivesse acesso a essas sugestões já no próprio documento, que isso facilita, né, depois, na hora da gente fazer a sistematização e a revisão ao documento. Tá? Então... Só para ajudar aqui, porque tem gente que já vai embora. Quem já for, para não atrapalhar a plenária, eu mando por e-mail, não tem problema, a gente manda por e-mail. Quem não foi embora agora, depois da plenária, a gente pega isso. Senão vai ficar muito confuso aqui mesmo e vai atrapalhar um debate que é super importante, eu acho. Não, eu só complementando. As apresentações estão todas ali. Nós vamos pegar essas apresentações e vamos encaminhar para todos. Ok? Então não se preocupem com isso, que as apresentações que estão salvas ali a gente já tinha decidido encaminhar para todos, para justamente evitar, né, essa confusão ali junto ao computador. Como não houveram destaques no momento das apresentações, que a gente tinha combinado que as pessoas fizessem destaques para a gente começar a discussão a partir dos destaques, né, colocados. Tem destaques? Porque eu não vi. Vamos. Certo. Então, ó, só um minutinho, ok? A Nívia está salvando aqui o documento que a gente vai apresentar e a gente vai sistematizando por tema, por grupo, certo? Até a finalização, né, de uma agenda que a gente, inclusive, definiu. Ok? Salvou? Vamos começar então com as pessoas que já estão inscritas. Dois minutinhos, gente, é só. Você quer ter um intervalo e fazer esse intervalo. Uma coisa que tem a ligação com a ontologia do ser, nesse caso o trabalho. Então, só para ter esse cuidado na redação, acho que agora a Nívia já está pronta ali para a gente começar o debate. Qual foi o esforço que a gente ficou tentando fazer aqui na mesa, na esperança de que teria um intervalo para poder compartilhar e consolidar a sugestão com os coordenadores? Mas como não tem isso, nós vamos fazer isso aqui no conjunto, né? Mais complexo, porém possível, e todo mundo está acostumado aqui com o trabalho coletivo. Qual foi o entendimento que a gente foi tendo à medida que foi ouvindo as contribuições dos grupos? Nós temos questões que são específicas dessa novidade, a relação Proeja-Pronatec, e nós temos questões que são gerais da Bolsa Formação, vamos dizer assim. Só para dar um exemplo para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Quando eu falo em estágio, ou quando vocês mapeiam, questionam as questões relacionadas a estágio, elas não se põem como problema apenas para Proeja e Pronatec. Elas vão repercutir em toda a oferta de cursos técnicos. A questão do estágio tem que ser pensada para o conjunto da Bolsa Formação. E assim outras, material didático, outras tantas. Então, qual a sugestão que a gente faria? E tem outro aspecto. Tem questões que vocês apontam, ou como fragilidade, ou como preocupação, que vão repercutir, inclusive, na regulamentação em vigor. Ou é algum conceito que está lá na portaria 168, ou é alguma questão que está nas resoluções do FNDE, quando diz respeito a financeiro, ou é alguma questão que está, por exemplo, na legislação, na regulamentação específica de Proeja, ou nas DCM, de técnica e por aí vai. Então, também são questões que a gente precisa identificar e levar para tratar na instância devida, uma vez que tem uma repercussão. A gente não tem como entender que vai resolver aqui. A gente precisa mapear, entender a questão e aí a CETEC levar adiante. Então, o que nós pensamos? Vou dizer primeiro a forma para que a gente fique, pelo menos nós imaginamos que isso dá uma tranquilidade. A gente entende, como eu falei antes, que o trabalho não está encerrando aqui. Considerando
a complexidade de algumas questões mapeadas, nós estamos fazendo uma proposta de que a gente possa, nós vamos ter o tempo aqui de fazer a discussão, inclusive as pessoas que desejam falar vão poder falar. Mas só deixa eu contar essa proposta primeiro para ver se vocês entendem que isso ajuda o processo. A gente entende que saindo daqui, agora pode mostrar aquela tabelinha. Saindo daqui, nós hoje à tarde temos já prevista, pode deixar ali, a sistematização das discussões do seminário. Esse é um trabalho que vai acontecer com a colaboração do GT, que elaborou o documento, e a gente está sugerindo aqui agregar pelo menos mais uma pessoa de cada grupo de discussão, que poderia ser, por exemplo, o relator, ou se para o relator não for viável, por uma questão de ordem prática, uma outra pessoa de cada GT, de cada grupo de discussão. Isso é uma reunião técnica hoje à tarde com o propósito de sistematizar, de organizar esse conjunto de contribuições, hoje mesmo. A partir daqui, a CETEC, a equipe técnica da CETEC faz uma revisão desse documento, considerando todas essas contribuições, no período de 20 a 31 de maio, que para a gente é apertadíssimo, mas a gente está se propondo a fazer esse esforço para ganhar tempo. E em seguida, a gente coloca esse documento em consulta pública na internet, a exemplo do que a gente já fez com várias outras questões daqui para trás, né? Com as diretrizes curriculares, com outros documentos que foram elaborados pela CETEC. Esse documento ficaria disponível na página da CETEC por 2 semanas, de 3 a 14 de junho, e seria um tempo que vocês têm para então, tendo amadurecido, ampliado a discussão sobre os pontos todos aqui colocados, vocês, como a Cléia acabou de dizer, vocês já terão levado, inclusive, as contribuições dos grupos, vocês vão para casa e já podem aprofundar, construir propostas e tal. Quando o documento for publicado, tornado público, você já tem condições de estar apontando as sugestões. E a partir daqui, a gente faz uma revisão final do documento com a equipe técnica da CETEC e o GT que participou desde o início. A gente assegurar aí que não vai, querendo recomeçar o trabalho todo, então, novamente a contribuição desse grupo, uma reunião técnica de 19 a 21 de junho, e a gente teria para isso esse período de 17 a 21 de junho. Mas já destacamos, inclusive, sugestão de data para reunião. A partir disso, a gente faz a publicação do documento, que será formalmente realizada por meio de portaria da CETEC até 24 de junho. A título de esclarecimentos, primeiro, tá? Não sei quem levou, acho que sacaram juntas aí. Só perguntar, quando fala equipe CETEC, MEC, a equipe da CECADI está junto? A EJA, desculpe, isso foi uma falha. Evidentemente, a CECADI está junto. Ok. Não, eu queria propor eu queria propor que essa questão da só assim, porque veja bem, nós temos aqui representações de todo mundo, né? E presencial. Eu acho que antes da publicação, eu acho que a gente tem que retornar aqui. A consulta pública a gente vai socializar nas nossas instituições. E aí que o MEC, antes que essa revisão final do documento, ela seja feita de maneira mais ampliada, não só com a equipe técnica da CETEC e da CECADI, mas com representantes de cada instituição que veio aqui. Então, eu acho que isso aprofunda e dá mais significado para o documento. Então, eu acho que a gente precisa novamente ter esse encontro aqui, já não só no caráter consultivo, mas também no caráter deliberativo. Então, a minha proposta é que a gente faça a inclusão dessa plenária aqui, não precisa ser as mesmas pessoas, mas pessoas que vêm, né, que vão ser elencadas em cada instituição, mas que ela faça parte dessa equipe técnica aí, ao final dessa revisão, e que seja um momento de deliberação. Eu considero muito interessante a proposta, só que como ela tem um impacto que é inclusive financeiro, a gente não tem eu e Cléia aqui, né? E o Mauro está por aí também, né? Com o Mauro, da Secretaria. Eu sugiro então que... Posso só terminar minha fala, por gentileza? Posso terminar o raciocínio?
Só um instantinho. Então, eu quero... A gente não tem condições de decidir nesse instante sem poder conversar com os gestores para apreciar uma proposta como essa, que é mais ampla, né? Então a gente pode, até o final da manhã, ao final da manhã, aliás, antes a gente não deu esse esclarecimento, quando alguém disse que faltava aqui a diretoria, né? A previsão de presença da diretoria no encerramento, naquele horário que a gente passou para 12h30, lembram? Não estava prevista a diretoria, os 3 diretores agora nessa mesa, éramos nós, as coordenações, e eles estarão aqui ao final. Então a gente pode aí ao final fazer a apreciação e validação dessa proposta. Então eu depois da sua fala eu acrescento. Eu acho que é de fundamental importância que a gente garanta o Pronatec, né? Tem bilhões aí, né? Então eu acho que isso não vai ser muito problema. Mas de qualquer forma, sendo problema, você está colocando, você não pode definir isso aqui agora, que é no âmbito, né, Nilva? Mas então que a gente faça no que der para o MEC trazer as pessoas, mas também fica de uma parceria com cada instituição. Porque eu acho que isso é importantíssimo, que a gente garanta um momento não com essas pessoas, mas com essa representatividade aqui, no momento de deliberar sobre o documento final. Certo, tranquilo. A gente aprecia essa proposta. Gente, eu vou fazer uma intervenção, até para nós refletirmos juntos, a questão do caráter deliberativo. Porque nós, não estou discordando que a gente tem que participar, nós temos que participar, apontar, tudo nosso, principalmente o nosso grupo foi muito interessante, a questão da discussão, dos apontamentos. Só que assim, o meu conceito deliberativo, ele não caberia desse grupo, até porque o documento, depois de passar pelas instâncias todas, quem delibera sobre ele, se não me falha a memória, é o responsável pela pasta. Quem delibera sobre ele é o ministro, não é, meninas? Nós não temos esse poder deliberativo. Eu acho que nós vamos ter que... Senão nós vamos ficar toda hora voltando nessa questão, de uma questão que nós não vamos ter o poder sobre isso. Então assim, nós vamos definir, nós vamos ter participação para sugerir, Então não tem, gente. Porque o deliberativo não vai acontecer. Tem que ficar muito claro que é o deliberativo. O objeto da deliberação não é uma questão, não é a formulação final do documento. É para saber se essa portaria sequer tem possibilidade de ser alterada. Tá? Até porque... Posso fazer uma observação? Não adianta ficar aqui formulando o documento se a portaria não tiver perspectiva de alteração. Inclusive a portaria, em muitos casos, ela está se sobrepondo a resoluções, né, tem conflito legal, do ponto de vista legal na coisa. Então a gente quer fazer uma discussão até para saber se essa portaria tem possibilidade de modificação. Então a grande questão é, o objeto da deliberação é sobre se tem possibilidade de modificação, se viemos para referendar. A gente queria essa resposta, é isso. Ah, não, tem possibilidade, então vamos trabalhar de uma maneira. Se não tem, vamos trabalhar de outra, então vamos voltar para os estados comuns. Eu faço um registro que é histórico, que é de fato, é de algo ocorrido, não é de algo que eu imagino. Vocês todos acompanharam que a gente chegou ao ponto de mudar a lei. Ontem, no Congresso, finalizou o processo de votação da medida provisória, que foi originada do quê? Das demandas que vieram dos participantes da Bolsa de Formação do Pronatec até aqui. Então eu faço esse registro só para a gente entender que nós, por mais que a gente fique sempre com essa insegurança, né, de que as coisas estão dadas, nós estamos aqui para construir. Eu acredito nisso, só por isso que eu estou aqui. Então, se nós aqui apontarmos com consistência questões que precisam ser analisadas, isso será seguramente feito. Eu acho que tem sido essa postura. Senão nós não teríamos chegado a uma revisão de lei, que é o que está se concretizando no dia de ontem, e agora vai para a sanção, né? Então, não sei, isso para mim mostra que existe sim uma disposição e uma escuta da comunidade que está participando. Então eu gostaria que a gente acreditasse nisso, né, de entender que a gente pode acreditar nisso, e gostaria que a gente investisse agora em ir para os pontos para sair daqui com consistência, porque se nós só chegarmos para o nosso conjunto de gestores lá e dissermos assim, olha, questionaram isso, aquilo, se a gente não tiver consistência, todos vocês sabem como isso funciona.
nós não vamos ter argumentos sólidos para poder fazer o diálogo no âmbito do Ministério. Então, eu gostaria que a gente entendesse isso, porque senão a nossa capacidade também de articulação fica fragilizada, né? Eu digo nossa MEC, estamos aqui representando o MEC. Professor. Nilva, então na questão do esclarecimento, qual vai ser, como é que ficou? Eu fiz uma proposta, você fez outra, e aí... Nós temos aqui uma sugestão. Peraí, professor. Eu fiz uma intervenção, você ponderou corretamente que não é da sua alçada a questão financeira, a gente todo mundo compreende, só de trabalho, mas eu fiz uma outra proposição, digo isso, então qual é a... Então, continua, isso agrega aqui, né? Agrega, e a gente vai, ao final, quando a gente estiver finalizando, a gente dialoga aí com a equipe que vem para fazer o fechamento, e ao final a gente tira uma definição exata de como nós vamos atuar, certo? Não estou negando de jeito nenhum a proposta. Professor, a último esclarecimento, uma questão de ordem. Assim, na verdade, depois de ver a apresentação dos grupos, achei legal o teu encaminhamento, fiquei até mais tranquilo. Tranquilo e intranquilo. Eu acreditava que a intranquilidade estivesse só no grupo 3. Quando eu vi a apresentação dos grupos, achei que o trabalho foi muito significativo. Nós temos elementos ali bastante profundos e consistentes para dizer que nós precisamos de muito mais tempo para discutir o documento. Que esse documento ele não tem um prazo. Se o prazo é institucional, junho, nós já sabemos que pelo menos 70% a 80% das questões apontadas não vão ser consideradas. Porque é improvável se discutir nesse tempo colocado, se esse for o prazo institucional. Agora, não entendi a avaliação de Palmas na fala do Roberto, eu fiquei um pouco preocupado com o conceito de que república, de que conceito de democracia e de consciência coletiva nós estamos. Obviamente nós temos limite para a definição. Agora, aquilo que a professora Madiana aponta lá da revisão do documento final é fundamental. Quer dizer, nós não estamos discutindo as pessoas aqui, mas se a gente não tiver num fórum mais coletivo, obviamente vai ficar para a coordenação técnica fazer a produção final do documento. E ele pode não nos representar sim. Vai ficar para alguns fazer a escrita daquilo que pode não nos representar e não discutir, e aquilo que não foi discutido coletivamente. Então, penso que a proposta da Madiana me parece que a gente precisa apontar, se não for possível pelo MEC, que as instituições que a gente se vire para estar aqui para fazer a deliberação, para construir a proposta final do documento, ok? Eu não sei, vocês estão com pressa de fechar o documento? Porque me dá a impressão que o calendário é apertado, nós não temos prazo para isso. Se é uma política de educação profissional que vai fazer uma envergadura desse tamanho, você tem prazo, esse prazo é que? É institucional? Não é daqueles que trabalham na base, então, ok? A título de esclarecimento, alô? Professora, a título de esclarecimento, qual é o prazo? Que a gente espera ter condições mínimas para já poder começar a oferta no segundo semestre. Aqueles que não tiverem, não se entenderem ainda com acúmulo suficiente para fazê-lo, têm a prerrogativa da escolha de não iniciar imediatamente. Mas se a gente conseguir avançar até esse ponto, de ter um documento que seja o nosso primeiro documento, ele não será eterno, né? Ele será o nosso primeiro documento. E a partir daí a experiência pode acontecer e a gente vai ao longo do caminho apurando as coisas e revendo o que tiver que ser revisto. Nada impede. Agora, um prazo mínimo e que tem que ser mais curto mesmo a gente precisa para viabilizar para aquelas instituições que se sentirem já em condições de iniciar, poderem fazê-lo. Senão a gente impede totalmente a possibilidade de oferta no segundo semestre. É uma questão mas que a gente não vive no dia a dia das escolas, né? Tem uma relação aí com o calendário que tem que ser, embora não seja o calendário do PROEJ e Pronatec não seja necessariamente preso ao calendário acadêmico da instituição, há mais flexibilidade, mas mesmo assim, se a gente quer oferecer um curso técnico, a gente teria que ter condições de, em agosto, estar começando a trabalhar. Professora, a tua intervenção como última, para daí a gente poder ir para as discussões, senão a gente não vai dar conta. Se todos concordarem, tudo bem. Eu queria fazer uma contribuição, tá? Apesar de não concordar com a fala do representante aí da mesa, tá? Sobre determinar esse nível de discussão, eu acho que compete sim a gente aqui a fazer essas determinações, essas intervenções, e nos compete, acima de tudo, ter essa preocupação com esse documento. Portanto, eu acho que é o ministro que vai dar a palavra final. Ele vai assinar aquilo que for determinado em assembleia. Certo? É o nosso direito.
E outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, professora, no início foi colocado por um grupo aí, tá, e foi uma proposta interessante. Se não é possível trazer essa equipe, fazer um novo seminário, mas que se permita a quem de direito discutir nos seus campos, nas suas entidades, esse documento. Eu acho que as contribuições ficariam bem mais ricas. Então, se não houver essa possibilidade, tá, de fazer um novo seminário, que haja essa possibilidade de socializar esse documento. Isso está contemplado, né? Está contemplado, então tudo bem. Está aqui na novela, ó. Gente, vamos seguir, senão tá bom, tudo bem. Apreciar os pontos que foram nomeados. Muito rápido, Manuel, por gentileza. Porque eu estou vendo a disposição do MEC para fazer essa discussão. Estou tentando achar saídas para tornar esse documento com a participação, com a cara das pessoas que lá na ponta estão executando essas políticas de ética. A preocupação com a celeridade desse processo é que, de fato, só quem vai poder ofertar isso no segundo semestre é a rede SMA. Por quê? Porque pode fazer convênios internos com as suas redes nacionais de serviços e criar cursos envolvendo essas duas. As demais que precisam de solução de conselhos estaduais, de mudanças curriculares, não vão poder fazer isso. Então é muito bom só que deixe claro quem está definindo aqui. Quem está definindo que só uma rede vai poder executar nessa celeridade que está sendo colocada no processo. É só para ninguém achar que está passando cheque em branco. A gente sabe muito bem quem está assinando aqui e não vamos assinar. Professor, um esclarecimento, porque não é exatamente isso. Quando tu dizes, por exemplo, que a rede, tu partes da ideia de que a rede federal necessariamente tem que articular com outra rede, no caso estadual ou municipal. Não necessariamente. A rede federal pode fazer uma oferta de curso técnico na forma integrada. E nesse caso, ela aprecia o seu projeto completo, certo? Além disso, existe um processo que talvez vocês desconheçam, que é de mobilização dos conselhos estaduais. A gente foi citado na fala do professor Almerico, que a gente teve a CETEC com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais, mais o CONSEG, discutindo a necessidade de celeridade nos processos de aprovação de cursos, em função da história que tem em muitos dos conselhos, não em todos, evidentemente, de que há uma demora muito grande e isso tem representado um prejuízo para as instituições, em todas as ofertas. Então, a gente pode fazer um processo aí de indução, de diálogo até com os conselhos, naqueles casos em que a rede estadual tem algum tipo de obstáculo, de dificuldade, porque ainda não apreciou, porque tem um projeto a ser apreciado. Eu acho que são questões que geram um determinado cenário, mas não são impeditivas de oferta. E aí eu te diria o seguinte: se a nossa preocupação é ter diretrizes, orientações, referências, para usar o termo que denomina esse documento, para que todas as redes atuem em consonância com o que o coletivo entende mais adequado, e se nós temos, ao mesmo tempo, o fato de que algumas instituições, por alguns motivos, por questão de configuração, têm mais agilidade, ou é possível mais agilidade na aprovação dos projetos, se nós não acelerarmos também um tantinho o passo, a gente está dizendo o quê? Que essas instituições vão ofertar sem referência, sem as referências que a gente acredita. Então, acho que nem 8 nem 80. A gente pode ir dando os passos e fazendo os ajustes. Eu quero acreditar que em educação isso é muito histórico, né? A gente não consegue resolver tudo 100% para daí a história começar. A história se faz nessa relação, né, diária aí, de contradições e de revisão das práticas, dos conceitos, enfim. Eu acredito que essa seja a perspectiva. Vamos para os pontos? Posso só ainda... É o que eu disse, gente. Quando a gente finalizar, daí nós fechamos com... A gente diz qual vai ser, né? Trata qual vai ser esse calendário final. Porque nós temos que dialogar com os nossos gestores. Nós não podemos decidir isso sozinhos.